E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Boa tarde. Boa tarde. Acho que a principal dúvida é o que você vai fazer com esse time do Atlético, de repente alguma coisa diferente para esse confronto contra o Boa. Preocupação em relação ao Vitor, volta, de Santo continua no time, especialmente depois de tantas críticas que ele recebeu. Como que você imagina esse Galo para domingo no Estádio do Melão? Então, primeiramente, a gente está retornando aí da viagem, né? Tem alguns atletas aí que tu citou que participaram de todo o jogo. E precisamos aí conversar, primeiramente, internamente, com os profissionais que viajaram, conversar com os atletas. Obviamente que, em se tratando de pessoas diferentes, o Dudamel é uma pessoa diferente de mim. E existem preferências, né, que elas são naturais. E se eu conseguir, né, dispor de todos os atletas à disposição, não tiver nenhuma baixa em relação à viagem, ao desgaste da viagem, eu vou fazer as minhas escolhas, né, junto com a comissão técnica, junto com todo o departamento, né, departamento médico, fisioterapia, em função também dessa situação de desgaste da viagem e da sequência de jogos. Ô James, eu queria que você colocasse o seguinte aspecto: além de mudanças no time, que talvez você faça, como é que você vê o lado psicológico desse time, que saiu de uma maneira precoce, né, o torcedor cobrando muito? Você acha que vai ter que trabalhar também esse lado psicológico para esse jogo de domingo, porque a vitória é mais do que importante nesse momento? Perfeito. Nós estamos lidando aí com atletas experimentados, né? A gente tem um grupo de bastante experiência e, claro, que 2 eliminações recentes elas têm um impacto, isso aí para qualquer ser humano, não vai ser diferente com um jogador de futebol. Mas acredito que a gente tem plenas possibilidades, o elenco é bom, nós temos um grupo bom. Eu acho que, diante das escolhas que serão feitas ou não para o próximo jogo, a gente tem plenas possibilidades lá e fazer um grande jogo e retomar essa caminhada que o Atlético precisa retomar. James, boa tarde. Além de um grupo bom que você cita há pouco, eu acho que um ponto que conta a seu favor é já conhecer esse grupo, já estar aqui há algum tempo. O que vai ser possível fazer nesse intervalo pequeno? Você vai ter a rigor só hoje para treinar o time. E como é que foi a repercussão dessa saída aí da comissão técnica, do diretor de futebol, do gerente? Como é que o grupo recebeu essa informação e como é que você pretende trabalhar com isso? Eu, particularmente, ainda não tive contato com todo o grupo, né? Como o pessoal retornou e chegou às 9 da noite, nesse horário eu já estava em casa. E hoje cheguei aqui pela manhã cedo, tive contato com 2, 3 jogadores. E para a gente que trabalha no futebol já há bastante tempo, a gente, obviamente, fica chateado com a saída das pessoas que estavam aqui, até porque a nossa relação era muito boa, não só com o corpo técnico do Dudamel, mas também com o Rui, com o Marques, e, obviamente, que isso também gera um impacto sobre todos nós, né? Não só para os atletas. Mas a gente tem que lidar da melhor forma possível, né? E eu acho que a melhor forma possível é a gente concentrar no trabalho, focar no próximo jogo, né? E trabalhar pela vitória, que é o que interessa ao torcedor e nos interessa aqui internamente para fazer essa retomada. James, você falou que vai analisar a questão do cansaço, né? Conversar com os atletas, mas se falou até, por causa da proximidade do jogo lá em Pernambuco e depois esse jogo do Campeonato Mineiro, tem alguma ideia já na sua cabeça de ir com um time muito mesclado, algo do tipo, quase um time misto, assim ou não? Na realidade, nesse presente momento, né, os atletas estão chegando e nosso departamento médico, fisioterapia, fisiologia, já estão se encarregando de fazer todas as avaliações necessárias, né? Sejam as avaliações bioquímicas, como as avaliações ali de trauma de jogo, que são normais. E se tiver algum atleta, obviamente, pontual, com alguma dor residual por trauma ou com desgaste muito acentuado, obviamente a gente tem que fazer a opção por outro atleta. Então, para isso, a gente tem um grupo aqui de 27, 28 jogadores e temos mais o grupo de transição para, nesses momentos, ele poder servir e a gente poder colocar quem está em melhores condições para esse jogo, que vai ser um confronto difícil lá em Varginha, né? E a gente precisa competir lá para vencer. No momento da convocação, foi uma surpresa para você? E qual a sensação de estar treinando o elenco atleticano a partir de hoje, né? Até a chegada de um novo comandante? Qual a sensação? Então, eu já exerci essa função de
de auxiliar da comissão permanente no Grêmio e no Cruzeiro, anteriormente, e no Palmeiras. E é uma das prerrogativas do cargo que eu estou ocupando, né? Assim como é do Luiz Calil, como é do Lucas, para os momentos que o clube tem a necessidade, né? A gente poder estar à disposição e ir lá e tentar dar conta do serviço, né? Então é para isso que a gente se preparou a carreira toda, encaramos com naturalidade, né? Tenho certeza que não só a mim, mas os demais companheiros ali da comissão, e a gente vai fazer todo o esforço possível para reverter esse quadro, né? E dar uma resposta principalmente para o nosso torcedor. E desculpa, qual foi a outra pergunta? Então, não foi surpresa porque toda vez que há uma troca, né, eu vivenciei isso no Grêmio em 2014, 2015, na saída do Filipão, né, eu dirigi a equipe sub-20, eu fui pensado a comissão do profissional e fui dirigir antes da chegada do Roger. Então, eu encaro com normalidade, né, a gente está aqui, está no dia a dia, conhece os atletas, temos um grupo bom de trabalho, né, nossos atletas aqui, eles têm uma entrega impressionante aqui no dia a dia, no treinamento, e por razões que a gente não sabe dizer quais, a gente não conseguiu o resultado, né, porque o trabalho foi muito bem feito, os jogadores têm se empenhado bastante no dia a dia aqui. A gente tem jogador aqui que termina uma sessão de treino com 7, 8 quilômetros. Então, o empenho está havendo no dia a dia. As questões pelas quais a gente ainda não conseguiu os resultados, elas são inerentes ao futebol, né? O futebol é um esporte multifatorial, né? Tem muitos fatores que intervêm no resultado de uma partida, de um jogo. E nesses jogos aí, principalmente mata-mata, que são jogos traiçoeiros, tu pode perder uma classificação aos 45 do segundo tempo, numa jogada de bola parada ou numa jogada fortuita do adversário. E então a gente, pelo que tem sido feito e pelo grupo que a gente tem, pela entrega dos jogadores, para nós assim a gente tinha uma expectativa de estar num melhor momento, né? Nesse atual momento, estar classificado nas duas competições, tanto Sul-Americana quanto Copa do Brasil, e com um desempenho, né, melhor que a gente tem apresentado aqui no dia a dia. James, você falou do seu currículo e a gente sabe, né, o quanto você já rodou aí no futebol e tem muito dessa leitura do vestiário, né, o cheiro do vestiário que é importante, numa hora dessa, principalmente quando tem uma eliminação. O que você vai falar para esses jogadores? O que você vai passar para esses atletas em termos de confiança? Porque a gente fica muito no tática e se não vem resultado, não tem como as coisas fluírem. O que você vai falar para eles? Eu penso que, assim, pela minha experiência, né, é um momento de a gente ser o mais simples possível, procurar passar isso para eles, de ir para o campo e ter ações mais simples possíveis. E todos que estão aqui são bons jogadores, por isso estão no Atlético. E acredito que se eles tiverem a tranquilidade e poderem atuar com mais naturalidade, os resultados vão acontecer e o desempenho vai melhorar. Então, nesse momento, é passar essa mensagem para eles, de a gente ter ações mais simples, procurar fazer o beabá que o futebol exige. James, boa tarde. Boa tarde. Você falou que é uma prerrogativa do cargo de auxiliar técnico permanente eventualmente assumir o cargo de treinador do time principal. Nos últimos 2 anos, o Atlético teve 6 treinadores. E aconteceu com o Thiago Largue e aconteceu com o Rodrigo Santana. 2 treinadores que, a princípio, eram interinos e, por conta de fatores, falta de planejamento, não encontrar um treinador pela diretoria, eles foram efetivados. Como é que você preparou a sua mente? Para treinar o Atlético, por um período curto, ou você está preparado para que isso aconteça com você também? Na realidade, assim, eu tenho 20 anos de carreira, né? Tenho aí 15, 16 anos na base e um pouco menor no profissional. E durante a carreira, obviamente, que a gente se prepara para todos os momentos, né? E sendo uma prerrogativa da minha função, eu, em determinados momentos, ter que assumir a equipe, ou interinamente por 1, 2, 3, sei lá quantos jogos, a gente tem que estar preparado. E para isso eu estou preparado. Obviamente que não passa pela minha cabeça uma efetivação nesse momento. Eu estou muito preocupado e focado no jogo que a gente tem pela frente, né? O presidente conversou comigo que estava em tratativas já para trazer um técnico já para a semana que vem. Então, o que a gente tem que fazer é preparar da melhor forma possível esse jogo, tentar vencer, ir lá para vencer o jogo, deixar os atletas preparados para a próxima comissão técnica. Então, na minha cabeça,
Eu só estou focado nesse jogo contra o Boa e não estou pensando futuramente o que pode acontecer ou não. James, boa tarde. O torcedor do Atlético está numa expectativa grande de ver o Diego Tardelli em campo, né? Muito se fala da possibilidade da estreia dele no Clássico, que é o outro jogo do outro fim de semana, mas a gente sabe que ele vem evoluindo bem nos treinamentos. Eu queria te perguntar se já foi passado alguma coisa sobre ele para você, se há uma possibilidade da estreia dele já contra o Boa, ou se realmente vai ficar para o outro fim de semana. Então, sobre o Diego, né? O Diego, nesse período aí que a equipe esteve viajando, ele ficou treinando bastante aí comigo, né? A gente trouxe atletas aí da transição para bolar as atividades, né? Ele ainda é um jogador que carece de um pouco mais de tempo, né? A preparação física pode te dizer com mais precisão do que eu. Mas ele treinou bem, vem evoluindo bem. E aí teria que ver aqui internamente, né, com o departamento médico, fisiologia, se há possibilidade dele estar presente para o jogo contra o Cruzeiro, né? Num presente momento, a gente não discutiu essa pauta ainda. James, você iniciou a coletiva dizendo que, óbvio, são pessoas diferentes, você e do Dudamel, e por consequência disso, há pensamentos diferentes, né? Como é que foi esse contato nesse tempo? O Dudamel era uma pessoa acessível com vocês, além da comissão técnica fixa dele que ele trouxe lá da Venezuela? Como é que foi esse contato nesse tempo de vocês que estão ali no dia a dia de campo? Eu posso falar por mim, assim, pelos demais companheiros aí da comissão permanente do clube, que nossa relação foi a melhor possível. O Dudamel é um cara extremamente educado, inteligente, teve uma receptividade conosco, o auxiliar dele também, muita proximidade comigo, com o Éder. E nossa relação foi ótima nesse período, como foi a relação deles com os atletas, com o treinamento, com o dia a dia. Ele é um cara muito enérgico, conduz muito bem o treinamento, conduz muito bem as ações do dia, né? Então, nossa relação aqui foi muito boa. Posso te dizer que, mesmo que pouco tempo de convivência, e são amigos aí que a gente fez no futebol, né? Ô, James, você falou que tem as suas preferências, talvez não só de nomes, mas de esquema de jogo. Então, eu queria que você falasse para a gente qual que é a sua preferência de jogo, como você imagina o Atlético montado para esse time no domingo, o que você gosta no seu jogo, nos jogos do seu time. Na realidade, assim, o que eu quis me referir é que se tiver dois técnicos se enfrentando e os dois no mesmo esquema, 4-4-2, por exemplo, embora o esquema, a estrutura tática seja a mesma, os esquemas vão ser diferentes, porque os treinadores têm preferências por pressionar mais ou pressionar menos, uma linha um pouco mais alta, uma linha um pouco mais baixa, e às vezes as demandas elas são muito mais em função daquilo que os treinadores têm para o momento. E o que eu penso sobre futebol, e baseado na minha experiência? Primeiramente, a gente tem que ver quem vai ter condição para jogar. E eu acho que, baseado no material humano que a gente tiver à disposição, aí se fazer uma escolha por uma estrutura ou outra, por uma forma de jogar ou outra, pressionando mais ou menos, jogando um pouco mais baixo, um pouco mais alto. E isso muito mais em função dos atletas que a gente vai dispor para a partida do que propriamente de estrutura. Eu, particularmente, não tenho preferência por estrutura nenhuma. Trabalhei com várias delas nessa longa caminhada aí de trabalho como treinador. Usei 3-3-3-1, 3-5-2, 4-4-2, usei 2-3-5, enfim, uma infinidade de estruturas e formas de jogar diferentes, e muito mais em função dos atletas que eu tinha para aquele momento. Até lembro na oportunidade, quando treinei a Sub-15 do Grêmio em 2005, que o Rodrigo Caetano queria que a gente jogasse com uma estrutura de 4 zagueiros, de 2 zagueiros e 2 laterais, para formar laterais. E naquele momento lá eu abordei com ele e falei: Rodrigo, eu tenho meus 3 melhores atletas da equipe são zagueiros. Então não tem por que eu usar uma estrutura e deixar um atleta que tem projeção para o clube de fora. Então a estrutura é muito baseada naquilo que tu tem de material humano. Naquele momento, né, os 3 zagueiros eram os melhores atletas da minha equipe, eu usei uma estrutura de 3 zagueiros durante o ano todo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.